Essa visão não seria, assim, fruto de uma crença ou dogma, mas de uma inferência lógica a partir dos dados que informam o processo de reprodução humana. Nessa linha, fixar um marco por convenção, na minha avaliação, não passaria de uma escolha arbitrária. A dificuldade do problema fica clara quando se analisa as decisões tomadas pelos diversos países do mundo sobre o tema, o que mostra sua universalidade e sua desvinculação da dogmática religiosa. Por conta dos dissensos entre as nações, nem a ONU, em escala global, nem a União Europeia, no âmbito europeu, conseguiram, em função do grande dissenso, regulamentar as pesquisas com células-tronco embrionárias. A primeira se limitou a divulgar, em março de 2005, uma declaração contra a clonagem humana, e a segunda teve que deixar os Estados-membros livres para autorizar ou proibir as pesquisas com células-tronco embrionárias. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, os Estados federados se dividem. A proibição geral se refere apenas ao financiamento público federal das pesquisas. Proíbem pesquisas envolvendo embriões os estados da Flórida, Louisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Dakota do Norte, Pensilvânia e Dakota do Sul. Permitem-nas, com exceção da transferência celular, os estados de Arkansas, Indiana, New Hampshire e Virgínia. Além desses, e permitindo a transferência celular, os estados da Califórnia, Connecticut, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Missouri, New Jersey e Rhode Island. Financiamentos públicos são, por exemplo, expressamente proibidos nos estados do Arizona, Georgia, Michigan, Missouri e Nebraska, e são autorizados na Califórnia, Connecticut, Illinois, Maryland, New Jersey, Ohio e Virgínia. Na Europa, alinham-se dentre os países que proíbem as pesquisas de uma forma ou de outra a Alemanha, a Itália, a Áustria e a Polônia. Por sua vez, a Grã-Bretanha, Suécia, Bélgica, Espanha e Portugal são exemplos de países que as autorizam. Embora na Alemanha a proibição seja a regra, excepcionalmente é admitida a importação e utilização de células em tronco embrionárias. Nesse caso, porém, um rígido controle é estabelecido, envolvendo desde a origem das células-tronco até o objeto da pesquisa, passando pela necessidade de um registro e a essencialidade da investigação. Mesmo em países que permitem as pesquisas com a destruição de embrião, não há uma liberdade absoluta dos cientistas. Assim, por exemplo, na Grã-Bretanha, existem rigorosos controles de acompanhamento. Relatórios periódicos devem ser autorizados e enviados às autoridades de 6 em 6 meses. A necessidade, as pesquisas não serão autorizadas, por exemplo, se podem ser substituídas por aquelas com células-tronco de animais e adultas. E o de objetivos, as pesquisas devem buscar a implementação de técnicas de tratamento de esterilidade ou de diagnóstico de doenças hereditárias. O conhecimento relativo a abortos espontâneos, o desenvolvimento de técnicas de contracepção mais eficazes e de detecção de anomalias cromossômicas hereditárias, o conhecimento do desenvolvimento dos embriões e o tratamento de doenças graves. A despeito da liberalidade do legislador, que até mesmo admite a fertilização de óvulo animal com esperma humano, as proibições não deixam de ser enumeradas, demonstrando a preocupação com o sempre real e iminente perigo de utilização indevida do material de pesquisa. Por exemplo, considera-se crime introduzir no útero de uma mulher um embrião que não seja humano ou gametas que não sejam humanos, guardar ou manipular embriões após o aparecimento da linha primitiva, substituir do núcleo celular de um embrião com o núcleo de outro embrião ou de outra pessoa. Atualmente está em discussão no Parlamento uma revisão da lei que pretende ampliar ainda mais as possibilidades de pesquisas com embriões. Uma das mais destacadas envolve a criação de embriões híbridos. A França, através da lei de 6 de agosto de 2004,
adotou uma interessante posição. Embora mantendo o princípio de proibição das pesquisas com células-tronco embrionárias, estabelecida desde a Lei de Saúde Pública de 1994, concedeu uma permissão temporária, uma moratória de 5 anos, contada da data de publicação do decreto regulamentar, que foi em 7 de fevereiro de 2006, ou seja, até 2011. Até lá, as pesquisas dependem dos seguintes requisitos: devem se dar a partir de embriões oriundos da fertilização in vitro para fins de procriação, que não sejam mais objeto de um projeto parental, devem se destinar a projetos terapêuticos significativos, não podem ser substituíveis por métodos alternativos de eficácia comparável, devem ser autorizadas pela Agência de Biomedicina após ouvido o Conselho de Orientação. A Suécia também se destaca ao permitir, desde 91, as pesquisas diretamente com os próprios embriões, também até o 14º dia de existência e vedada a sua implantação. E a partir de 2005, com as células-tronco embrionárias, desde que autorizadas por um comitê ético que determina, antes de cada pesquisa, um estudo sobre seus benefícios e riscos. Em Portugal e na Espanha, países católicos que autorizam as pesquisas, muitos cuidados também são observados, como a essencialidade da pesquisa e a autorização prévia por um órgão central. O que ressalta de um exame do direito comparado é que mesmo os países que autorizam as mais diversas formas de manipulação de embriões, criação de quimeras e transferência nuclear, com o uso de tecidos animais, por exemplo, e que hoje em dia se expandem com a tendência de que sejam ampliadas essas pesquisas com células-tronco embrionárias, não deixam de se preocupar com um controle centralizado do uso das técnicas atualmente disponíveis. Questões como a seleção de sexo, comercialização de gametas e embriões, diagnóstico genético pré-implantação, clonagem reprodutiva, aperfeiçoamento genético, cisão de embriões, criação de embriões para fins de pesquisa e experimentos com quimeras, mostram que há um universo de possibilidades e riscos que não pode, sob nenhum ângulo, ser desprezado. Seria possível deixar de enxergar a gravidade do cenário montado, por exemplo, pela técnica de diagnóstico genético de embriões, em que se torna possível selecionar geneticamente aqueles que mereçam seguir adiante, descartando os demais porque portadores de defeito genético? Isso quer dizer, por exemplo, que é possível descartar aqueles embriões em que se diagnostica a trissomia do cromossomo 21, como se os portadores da síndrome de Down não tivessem o direito de viver. A busca da eugenia, da raça pura, do ser humano programado em laboratórios, não é certamente um ideal para a humanidade. Ao converso, a diversidade que torna iguais os desiguais e transplanta a noção de igualdade para o tratamento jurídico dos desiguais como iguais na sua diversidade, é um valor ético que não pode ser menosprezado. Observo, desde logo, que na lei brasileira, sob exame, não existe qualquer protocolo para a orientação dos procedimentos, que são hoje integralmente liberados, ensejando os grandes riscos da má utilização que os contemporâneos do século XX já viveram, enlouquecidos pela purificação racial, na pior perspectiva para a grandeza infinita do ser do homem. Não me parece que esse cenário que estamos vendo autorize a simplificação do controle de constitucionalidade que agora examinamos. Com todo o maior respeito aos que entendem em sentido contrário, na minha compreensão, não é possível dizer-se simplesmente constitucional ou inconstitucional uma lei que desafia a ciência e diz diretamente com o futuro da humanidade. Será razoável acreditar que a ciência tudo pode
e que por isso não se há de impor limites, sem falar naqueles limites éticos que são essenciais à convivência social? Será que devemos pôr no plano mais geral de absoluta liberdade das pesquisas, do poder dito incontrastável da ciência, ou da proibição terminante delas, a catalogar os que se alinham na primeira como vanguardistas e os que se encontram na segunda como obscurantistas? Será que devemos fechar nossos olhos para os que na dor, no sofrimento, na angústia, juntam a fé para que um caminho seja descoberto, curando os enfermos que estão próximos de nós? Será que devemos, nessa hora, liberar uma paixão sem prover uma razão? Respondo, sem o ceticismo iluminista de David Hume, que não. Ao revés, a impaciência deve ceder à tolerância com o tempo para buscar convergências que nos permitam encontrar iluminados amanheceres. Estou convencido de que o tema que nos ocupa põe em evidência a necessidade de criar mecanismos adequados de controle, uma limitação no campo das pesquisas que avancem sobre o genoma humano. Limites não apenas decorrentes do medo do desconhecido, do temor de nossa própria irresponsabilidade. Limites que não se originem somente de uma ponderação de benefícios e riscos, como parece ter ocorrido em grande parte do mundo ocidental, mas que decorram de uma escolha ética, livre e responsável, consciente de nossa imperfeição. Uma consciência que, paradoxalmente, terá vindo à tona apenas em razão de nosso próprio progresso, de nosso caminhar incessante na busca da perfeição. O ponto que se deve relevar agora e sempre é que a biologia, o desenvolvimento das pesquisas que mexem com a vida humana, a dignidade do ser ou do homem, tudo isso deve necessariamente estar subordinado aos valores éticos. Estes valores devem prevalecer sobre os argumentos meramente utilitaristas ou sobre aqueles que pretendem tornar ilimitada a busca científica. Não foi outro propósito que levou Edgar Morin a advertir que a ciência, a aventura desinteressada, cai nas malhas dos interesses econômicos. A ciência, a aventura política, torna-se refém das forças políticas, em primeiro lugar pelo Estado. Foi muito difícil, por muito tempo, diz Morin, conceber que a ciência, identificada à razão, ao progresso, ao bem, podia ser profundamente ambivalente em sua natureza. Os espíritos formados por um modo de conhecimento que repudia a complexidade, logo a ambivalência, não conseguem conceber a ambivalência inerente à atividade científica, em que conhecimento e manipulação são duas faces de um mesmo processo. Como a ciência moderna, pela própria natureza, é indiferente a qualquer consideração ética, estranha à ética do conhecimento e à ética do respeito às regras do jogo científico, há uma cegueira de muitos cientistas, diz Morin, em relação aos problemas éticos postos pela atividade científica. Essa cegueira é criada por um processo de cegamento inerente ao conhecimento objetivo. Russell, numa célebre conferência feita há 70 anos sobre a crise da ciência europeia, mostrou que havia uma mancha cega no seu objetivismo científico. Era a mancha da consciência de si. É claro que os cientistas não são apenas cientistas. Eles exercem suas atividades a partir de uma condição de cidadãos e cidadãs, pais e mães de família, maridos e esposas, filhos e filhas, muitos com suas próprias convicções morais e até mesmo religiosas. É isso que pode colocá-los em condições éticas de discutir seus próprios limites ou a ausência deles, nunca a sua posição de cientistas.
A questão das relações entre ética e ciência não é nova. Os iluministas como Hume e Kant, já no século XVIII, procuraram sentar as bases de uma moral secular livre de qualquer conotação religiosa. A ideia central era a de que a moral não decorre da mera experiência, porque esta apenas nos fornece o ser, jamais o dever ser. Kant escreveu no seu clássico Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é de 1785, que a moral não é um fato, mas uma exigência da vontade humana livre. Isso faz com que a moral seja uma exigência racional, embora sem experiências confirmadoras. Como assinala o culto professor Júlio Cabreira, da Universidade de Brasília, mesmo em um cenário onde a totalidade da comunidade concordasse, por exemplo, com práticas segregacionistas baseadas na raça, uma única pessoa que se manifestasse contra poderia estar representando uma exigência racional, mesmo se opondo à totalidade da evidência factual. Uma verdade epistêmica ou uma certeza moral, disso eu estou absolutamente convencido, não dependem diretamente do clamor unânime das comunidades empíricas, por mais insistente que o mesmo possa ser. Já no século XX, Wittgenstein resgata esse monismo iluminista de Kant e de Hume, principalmente de Kant, e retoma que todos os problemas científicos, ainda que todos esses problemas científicos fossem resolvidos, o problema do sentido da vida humana permaneceria o mesmo. Em nossos dias, o alemão Karl Otto Appel retoma o tema kantiano da impossibilidade moral fundar-se na experiência, para pôr a exigência moral na era da ciência. Para ele, seguindo os passos de Kant, a própria ideia de objetividade científica pressupõe um ethos, ou seja, uma perspectiva filosófica sobre o real que sempre pode ser discutida e não simplesmente aceita como dogma. De fato, o tema central da segunda crítica kantiana deveria ser levado em consideração nessa época quase totalmente dominada pelas éticas utilitaristas, instrumentalistas e de resultados. Assim, toda atitude diante da finitude, da dor e da morte deveria ser repensada do ponto de vista da criação de valores dos seres humanos, em lugar de serem vistas apenas como problemas técnicos, segundo a visão dominante dos especialistas em saúde. Disso resulta que todos os argumentos técnicos em favor da manipulação genética e experimental em geral não são relevantes por si mesmos, sem uma aguda e nada ingênua ponderação pragmática do que os humanos, com o poder de experimentar, serão capazes de fazer em um mundo onde muitas ideias aceitáveis no plano semântico transformam-se no plano da pragmática em oportunidades de manipulação de grandes fontes de renda, espaços de comercialização e de deturpação de valores. Tratando das relações entre ciência e ética e direito, Catherine Pugillier e Jerry Sanrose anotaram sobre duas tentações contrárias à natureza do direito. Uma incitando a ignorar os dados novos da ciência, fundando as respostas apenas sobre o peso da tradição, o que é inútil, inoportuno e mesmo perigoso. A outra tentação inversa, dizem eles, leva a inclinar-se passivamente diante das façanhas da ciência, confundindo normas científicas e normas jurídicas, tirando estas daquelas pela só leitura de uma realidade constantemente renovada. É necessário também considerar que a ciência na área biológica apresenta inovações em espaços de tempo a cada vez mais curtos. O que é problemático hoje, amanhã já não é mais.
O que parece intransponível torna-se superado rapidamente. O que é complexo torna-se simples, e assim sucessivamente. Os meios disponíveis aos cientistas acarretam uma tal modificação na estrutura dos conceitos que há uma permanente substituição de uma dúvida por outra. E assim se há de reconhecer que inexistem certezas, salvo aquelas que estão no campo dos valores éticos, porque estes, sim, são revestidos da certeza do ser do homem, na projeção de sua natureza, pouco relevando que sejamos materialistas ou crentes. Por outro lado, é indiscutível que, a partir da descoberta do código genético, a pesquisa científica alcançou resultados significativos. O avanço da